partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Um abraço para você sintonizado em 105,7. Hoje é sábado, 2 de julho de 2016. Eu sou o Guilherme Dias e começa agora aqui na Unesp mais uma edição do Observatório do Esporte. Observatório, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. A reportagem de hoje é uma continuação do tema tratado no último sábado, onde falamos de blogs esportivos especializados. Nesta semana, vamos falar sobre os portais esportivos que vêm surgindo na internet. Mostraremos como essas iniciativas surgem e se mantêm no mercado virtual. Vamos trazer também os modelos de portais e suas variadas estratégias de segmentação de notícias. Entrevistamos os jornalistas Carlos Eduardo Freitas, um dos primeiros colaboradores do Trivela, Denis Botana, do portal Bola Presa, também o Thiago Viana, do portal MLS Brasil, e o professor da Unesp de Bauru, Francisco Rolfsen Belda. Então, já a segunda parte aí deste tema que a gente começou no último sábado. Bom, hoje time completo, né? Na semana passada tivemos as presenças do Zeca Marques, do Carlão Napolitano, o Tuca participou conosco, mas hoje está aqui na mesa. Tuca, saudações e parabéns mais uma vez, né? Já tem o quê? 2 semanas que fez aniversário? Verdade, mas parabéns até agora. Obrigado. Fica o mês inteiro de comemoração. Sim. É o ano do cinquentenário. Ano do cinquentenário. Tem que reforçar bem. Tá ok, então saudações amigos aqui da mesa, aos ouvintes. Eu trouxe apenas um tema, porque eu acho que é um tema que vai ocupar um certo tempo de debate, né? E lógico que já foi muito discutido, mas acho que a gente pode colaborar com outras opiniões em relação a isso, que é a saída, despedida, ou como os argentinos chamam, da renúncia de Messi à seleção argentina, né? Então eu queria retomar aqui algumas considerações e depois eu pedi a opinião do meu amigo Zeca Marques, que é uma coisa que ele estudou e tem muito mais propriedade de falar sobre o tema do que eu, né? Existe um conceito lá na Argentina, Zeca, que está relacionado ao governo kirchnerista, né? Que para ser argentino tem que ser nacional e popular. Eles chamam NAC e Pop, né? Inclusive tem uma rede de lanchonetes NAC e Pop em Buenos Aires, né? Que tem a ver com essa coisa do culto, principalmente a pessoa do Néstor Kirchner. E muitos argentinos acham que o Messi não é nem nacional nem popular, né? E então eu queria retomar aqui 2 coisas para falar sobre isso. Eu vou inverter um pouco para poder chamar o Zeca. Tem um jornalista argentino que chama Hernán Cassiari, que tem um vídeo muito interessante no YouTube, vocês podem procurar, que ele fala que Messi é um perro, Messi é um cachorro, né? E ele chama o Messi de homem-perro, um homem-cachorro, que seria a característica daqueles jogadores pré-década de 50, né? Mas ele vê isso mais consistentemente no Messi, que é aquele jogador que não está preocupado com o jogo em si, com a técnica, com a tática. É como se fosse um cachorro correndo atrás do brinquedo. Ele ilustra essa história dizendo que ele, o Hernán Cassiari, tinha um cachorrinho que ganhou no dia do aniversário dele. O cachorro nasceu no mesmo dia que ele, né, foi presente do pai. O cachorro chamava Totim. E toda vez que o Totim via uma esponja amarelinha dessas de lavar louça, ele ficava louco. E quando se jogava essa esponja, ele corria atrás, né? E ele compara o Messi a esse cachorrinho, que quando vê a bola, ele olha para a bola e tem por objetivo, levar aquela bola para dentro do gol, né? E chama ele de homem-perro, tá? E só para fechar, Zeca, um texto do nosso amigo Pablo Alabarces, né? Que vai falar do Messi, ele fala que de todas as condições de mito, né, que o Maradona apresentava, o Messi só apresenta uma, né, que é a condição excepcional do seu jogo, sua figura em campo. Ele não é uma figura plebeia, ele não tem os conflitos, né, ele não é a figura patriótica, ele não tem a fúria insana dopada, né, da Copa do Mundo. Então você concorda com isso? Né? E por ele não apresentar essas características de mito, ele não consegue desenvolver uma narrativa patriótica. Não, eu tinha acabado de anotar, justamente essa seria a minha argumentação
no que o Messi se aproxima e se distancia da narrativa do herói mitológico. Então, eu não li o texto do Pablo Alabarces, mas certamente ele deve estar fazendo referência ao Joseph Campbell, um estudioso norte-americano, que deu grandes contribuições para conceituar o que é o percurso do herói mitológico. Então, vou rapidamente aqui, só para que o nosso ouvinte possa ter noção do que estamos falando. O cidadão do meio comum, do universo dos mortais, ele recebe um chamado para ingressar no reino das provas. Essa é a primeira cisão. Ele sai do seu meio, onde ele convive com os seus iguais, mas ele vai ingressar no reino das provas, que é outro reino fantástico em que ele vai duelar em busca da conquista do elixir da vitória. Nesse abandono da condição terrena, ele já passa para outra dimensão. Aí ele ingressa no seu percurso do herói mitológico. Ele ingressa no reino das provas. Então ele vai ser provado, ele tem que disputar, ganhar, vencer, conquistar a glória suprema. Vai ter que cair e ser derrotado para mostrar que ele consegue dar a volta por cima e voltar à glória suprema. E só então, quando ele demonstra a capacidade de queda e de poder se levantar e conquistar a glória suprema, aquilo que ninguém conseguiu, ele deve voltar ao reino dos mortais e compartilhar com seus semelhantes o elixir da vitória. Ele tem que fazer o caminho da ida e da volta. É como se fosse escalar o Everest. Muitos dizem que o problema não é subir até o cume do Everest. Subir até o cume do Everest é fácil. O problema é voltar do cume para a base do pico. Então, a maior parte dos falecimentos que acontecem dos alpinistas que vão para o Everest é na volta, não é na ida. E esse, para mim, é fundamentalmente o percurso que tem que ser concluído, o ciclo do herói mitológico, com o repartir, esse compartilhar do elixir da vitória com seus semelhantes. O Messi nunca fez isso, a não ser o fato de ter ingressado no reino das provas e ter abandonado a condição terrena. E ser um jogador que alcança a glória suprema, apesar de que, para mim, a glória suprema seria fazer o que os outros já fizeram antes dele. E no caso da Argentina, ser campeão mundial, como Maradona, como Passarella, que também foi capitão na primeira conquista em 78. Então, com todo o valor que o Messi tem, um jogador diferenciado, alguns o comparam e o colocam no mesmo patamar do Pelé, eles só analisam a questão esportiva, e na questão esportiva não há dúvidas. Sim. Mas se a gente pegar as questões simbólicas e culturais que envolvem a figura do ídolo, do mito, ele está muito longe daquilo que Maradona foi. Sim. Não é? Então, concordo com o Alabarces, concordo com você, ele está longe de ser um mito, ele é um jogador extraordinário, mas ele não conseguiu sequer superar um ou outro argentino que já fez mais do que ele, que foi ser campeão mundial. O próprio Alabarces fala que ele mal fala. Ele não sabe fazer o caminho da volta. Vejam, temos um exemplo muito claro para o nosso ouvinte aqui no Brasil. O Ayrton Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1. Antes dele, o Nelson Piquet já havia sido tricampeão mundial de Fórmula 1. Então, até numa questão de anterioridade, o Piquet teria muito mais condições de se tornar um mito, porque ele conseguiu algo que ninguém tinha conseguido, tricampeão mundial. Antes do Piquet, só o Emerson Fittipaldi tinha sido bicampeão. Só que o Nelson Piquet nunca teve nenhuma preocupação de repartir o elixir da vitória com seus semelhantes. Sim. Uma pessoa azeda, pouco solícita à imprensa, ao fã. O Ayrton Senna não, ele voltava das conquistas dos Mundiais de Fórmula 1 e desfilava em carro aberto, em carro de bombeiros. Aquela imagem dele comemorando a vitória junto ao público, né? Interlagos, ele cai nos braços do povo, ele usava um capacete verde e amarelo, né? Ele vai dar sua contribuição para a reforma do Autódromo de Interlagos, e a curva que ele, dizem, chegou a sugerir, a projetar, é o nome de S do Senna, né? Que é a primeira letra do sobrenome dele. Então vejam, o Senna tem todos os ingredientes que compõem esse percurso do herói mitológico. O Muhammad Ali, que a gente citou aqui quando ele faleceu, lembrança do nosso caro napolitano, o Muhammad Ali fez todo o percurso do herói mitológico, o da queda e o de levantar. Então se o Messi renunciar à seleção argentina, eu acho que ele não vai fazer isso, ele vai voltar atrás, mas se ele renunciar, ele vai estar dando mostras de que ele jamais poderá ser um mito e entrar nesse panteão onde poucos repousam. Era justamente que eu ia tocar no assunto agora. Alguém acredita mesmo que o Messi vai renunciar à seleção? Eu acho isso... Eu acho que tem um enredo anunciado aí, Zé. Que eu acho que a volta do cume do Everest na história do Messi já está dada. Qual que é? Ele chora no final do jogo por ter errado o pênalti e colaborado com a derrota da Argentina. Ele se transforma num humano, ele deixa de ser cachorro. Ele se transforma num humano. Ele volta à condição terrena. Ele volta à condição terrena. Agora resta ele fazer o percurso de volta. E agora a Copa do Mundo tá aí.
Então eu acho que ele vai ficar um tempo fora da seleção, sim. Eu acho que esse ano ele não joga e vai ser uma pena o Brasil não enfrentar a Argentina, que está marcado o jogo para o Mineirão. Não é? Seria legal o Brasil enfrentar o Messi da Argentina no Mineirão e tentar retomar a nossa história pelo menos. Mas eu acho que o enredo dele está anunciado. Não é? Ele volta para a seleção argentina para disputar o Mundial, não é? Nos braços do povo argentino, não é? E vai ser o grande salvador da pátria, como foi o Romário. Até porque... Em 94, Então, o nosso aqui temos que marcar hoje. Uma previsão, uma profecia. profecia. Hoje é dia. Mas eu concordo, Hoje é dia. cara. Peraí, hoje é dia 2 de julho de 2 de julho. 2016. 2 de julho. Carlos Napolitano já está antecipando que o próximo campeão do Mundial da Rússia em 2018 é a Argentina. Argentina. E o O Messi, capitão, melhor jogador, capitão, levantando artilheiro. a taça. Mas independentemente se Ele vai ele voltar em Buenos se Aires ele e vai em perder alegórico. pênalti ou não na final da Copa América, como ele perdeu o pênalti, pra mim tava muito claro já que qualquer resultado que não fosse vitória da Argentina, o Messi iria se retirar, pelo menos por um tempo, da seleção. Acho que independentemente se ele vai fazer o gol na cobrança de pênalti ou não, com a Argentina perdendo, de qualquer forma eu acho que o Messi ia se retirar pelo peso de mais um vice-campeonato, e isso já estava na cabeça dele antes do jogo, antes da final. O que eu achei mais Tem um interessante... roteirista nessa história, então. Pode ter, eu vou cobrar o roteiro desse filme, tá marcado já. Um filme argentino com o Darim, pode ser, técnico, não é? tá É bom. legal. Mas o que eu achei mais interessante na fala dele logo depois do jogo, depois daquele show que ele chora, vai pro banco, ninguém abraça ele, todo mundo consola depois, foi a fala. Eu não mereço isso. Ele não merece o quê? Ele não merece perder? Essa que é a história. Ele falou isso no final. Isso não é pra mim. Isso não é pra mim. Pra mim não é perder, porque eu sou acostumado a ganhar, então eu não posso ser vice. O desprezo que ele tem com a medalha de prata, e não foi dessa vez, é uma coisa absurda. Então, mas ele isso... recebe, ele tira. Não é? Todas as vezes ele faz isso. Então será que ele não tem um sentimento de grandiosidade que atrapalha também na hora decisiva? Mas isso distancia do panteão dos deuses e dos mitos, né? Sim. Porque essa falibilidade, ela tem que ser superada com a volta por cima. Então, se ele conseguir cumprir o seu script, o seu roteiro, e eu até sugeriria que você o registrasse em cartório. Pode ser. Se ele conseguir fazer isso, fatalmente, aí glória. as portas abrem-se para ele. Entre, mito, entre, meu Deus. Né? Agora, eu tenho dúvidas. Porque vejam, o Tevez, Tucamérico, na Eurocopa, desculpa, meu Deus. Copa América? Na Copa América isso aí. de 2011, foi disputada na Argentina, o Tevez era o grande... Qual é o nome do termo no kirchnerismo que você acabou de citar? NAC Pop, Aquele- nacional e popular. Então, o Tevez tem todos os ingredientes para se tornar um mito do futebol. Sim. Mas o que falta ao Tevez? A qualidade de ser o campeão supremo, aquele que chega à glória sobre todos os demais, que o Messi consegue fazer. O Tevez não é essa figura extraordinária no futebol, Não. mas ele tem todos os outros ingredientes. Eu acho que existe, então, mais sensatamente, que duas narrativas. Uma pensando que a história do Messi e Argentina já acabou e ele não foi e não será um mito, né? Ou uma segunda possibilidade em que ele é o fundo do poço e que ele tem a chance de retornar. Essa aproximação entre o Messi e o Maradona, as comparações que são feitas, ela é muito nociva para o Messi, Sim. porque vejam, o último título da Argentina de expressão é de 1993. O Maradona abandona a seleção argentina no ano seguinte, em 94, na Copa dos Estados Unidos, em que ele é pego com substância dopante, ele é eliminado da Copa com a Copa em andamento. Então vejam, ele se aposenta em 94, que é quando o Messi começa a despontar, de certa forma, para o mercado da bola. E desde então, essa sombra do Maradona, né, alguém que é eliminado durante o Mundial pelo doping, essa sombra não foi curada. E mesmo quando o Maradona volta como treinador, foi um desastre na Copa de 2010, não? Sim. Só para terminar, alguma mídia, acho que foi o portal UOL, a Folha de São Paulo, não me recordo, colocou ali, Carlão, e aí eu vou roubar seu papel de profeta, né, e transferir para o Maradona, de roteirista, e transferir para o Maradona, e colocaram lá a última frase do livro da biografia autorizada do Maradona, foi escrito por um jornalista, né? E o Maradona está perguntando assim, tá, temos Messi, e depois? Então essa é a grande pergunta que circula a cabeça dos argentinos. Tá, tudo bem, vamos pensar que acabou o ciclo Messi. E agora? Eles não têm ninguém. Né? Então acho que esse é o fim desse triste tango. Não, mas a Argentina tem bons jogadores, né? Mas E talvez depender excessivamente do Messi seja um problema pro time.
Não, mas é como lida. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo teria o mesmo problema na seleção de Portugal, né? O Ibrahimovic. Entendeu? O problema é a expectativa do público, o que espera dele e a pressão, né? Então acho que o Zé poderia até falar mais da pressão, se existe pressão ou não e como o Cristiano Ronaldo lida com isso. Existe uma enorme pressão, mas ele, diferentemente do Messi, ele não renuncia, ele não abdica, ele está sempre presente. Ele jogou o Mundial de 2014 aqui no Brasil, completamente machucado. Sim. Né? Ele jogou uma Eurocopa de 2008 também machucado, né? Agora, a pressão é brutal. Nesta Eurocopa, como ele estava mal na primeira fase, nos 3 primeiros jogos, houve muitas críticas da imprensa portuguesa, mas depois ele faz 2 gols, né, no último jogo da primeira fase, torna-se o maior artilheiro da história das Eurocopas, e aí passa a ser o grande deus do futebol português, aquele único capaz de levar Portugal à frente. Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. Carlo Napolitano. Quais são os tópicos aí dessa semana, Carlão? Na verdade é um só, né? Já que o tema da semana... tá econômico hoje. Né? O tema da semana passada foram os blogs e dessa semana da matéria da semana são os portais. Eu também trouxe aqui um tema relacionado à internet, os meios de comunicação, eletrônico, etc. Que foi uma notícia que eu fiquei sabendo esta semana, de que o São Paulo Futebol Clube cancelou a contratação de um jogador chamado Jetterson, por ele ter se manifestado em uma conta do Twitter que já está desativada, isso há 5 anos, e que nessas postagens no Twitter ele disse que o sonho dele seria jogar no Corinthians, né? E fez uma manifestação também na conta do Twitter chamando o São Paulo, o time do São Paulo de Bambis, né? Agora os Bambis vão começar o jogo. E ele fez a assinatura do contrato, havia essa suspeita de que ele teria escrito essas mensagens, e alguns torcedores de São Paulo descobriram, né, essas postagens mesmo antigas e de uma conta desativada, e o contrato dele foi cancelado, né? Eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês, mas eu achei de uma tamanha hipocrisia, né, a não contratação de jogador. Que a gente vê jogador beijando escudo de um outro time, declarando amor, não é? Para um outro time em público, perante a torcida, e depois faz contrato com o time adversário, com o time rival, não é? Talvez o grande exemplo é o Romário, né? Na minha memória, ele jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, jogou no Vasco, não é? Quer mais rivalidade que isso, né? E um jogo pelo América. E um jogo pelo América, porque o pai dele era torcedor do América. Foi técnico do América. Mas, Carlão... O mais recente, o Fred. Né, até onde consta, o Fred jogou no Cruzeiro e agora assina com o Atlético e juras de amores. E começou no América de Minas. Então, no Palmeiras, né, o Edilson, o Luizão, que jogaram no Corinthians, no Palmeiras. Recentemente o Kardec passou pelo Santos, Palmeiras, São Paulo. Beijando escudo, declarando amor. Isso aí eu achei muito... Forçaram a barra. Forçaram a barra com ele e coitado do menino, né? Quer dizer, mas talvez aí eu acho que é uma gravidade. Primeiro, a questão da homofobia que ele manifesta com esse comentário que ninguém deveria fazer em hipótese alguma. Depois, além da crítica a esse comportamento homofóbico, é o fato de ter mexido com uma coisa que é muito sensível nesse estigma que cerca o torcedor de São Paulo. Eu confesso, Carlos, que se eu fosse dirigente de São Paulo, eu talvez eu me arrependesse de não fazer esse contrato. Porque isso vai ser pior para o próprio atleta. Ele vai sofrer tanta rejeição no clube por parte da torcida que acho que vai ser muito mais nocivo para ele permanecer no São Paulo do que esse contrato ser rescindido ou ser cancelado antes de ele começar a ter vigência. Um pedido de desculpas, uma declaração de maturidade, né, que já faz um bom tempo sobre... É que essa, para mim, esse é um estigma que é um dos piores que pode cercar uma equipe de futebol nesse mundo extremamente machista e sexista que cerca o futebol brasileiro e o futebol mundial, né? Se fosse um outro tipo de ofensa, né, como a que cerca o Corinthians, que é um time muito popular, então qual que é o animal que se usa para falar dos corintianos de maneira depreciativa? O gambá. Eu acho que tem é grave uma associação dessas. E o porco? O porco que, sabiamente, o Palmeiras incorporou como um mascote, não como um motivo de ofensa. Mas chamar um corintiano de gambá não tem o nível e a intensidade da ofensa que é chamar um São Paulino com esse estigma da homofobia, né? Então, por esse aspecto, eu acho que vai ser melhor para o atleta não defender as coisas do São Paulo. E ele vai poder sofrer quando enfrentar o São Paulo, mas aí
Ele estaria E fica um recado também, né? Vamos pensar mais quando escrever Era no Twitter, no justamente isso que eu ia Facebook. falar. Esses jovens, e principalmente um jogador de futebol, eles têm um grau de exposição nas redes que eles se esquecem o quanto eles se expõem. A gente teve o caso recém do Neymar, né? Que escreveu alguns palavrões numa rede social, criticando os jornalistas, a mídia, a imprensa e tal. Então eles têm que ter noção do espaço que eles ocupam e como isso pode se refletir no futuro da profissão deles. Há jornalistas esportivos que têm as suas contas de Facebook rastreadas para saber o que eles publicaram 4, 5 anos atrás, antes de se tornarem jornalistas esportivos. E há casos também de alguns profissionais que fazem um comentário jocoso contra o adversário e depois se tornam profissionais. É um problema. Um problema muito grave, porque ele vai sofrer rejeição, vai sofrer o estigma de ter tido um comportamento diferente antes de assumir a profissão. É aquele termo já um pouco antigo que as pessoas desconhecem, que é a netiqueta, a etiqueta que você tem que ter ao se comportar aí dentro do ambiente. Netiqueta. Netiqueta. Netiqueta, como se comportar, como ter uma ética na net. Que beleza, hein? Você está em 105,7 aqui na Unesp FM, este é o Observatório do Esporte. E agora vamos à matéria desta semana, na voz de Heitor Facini. Observatório do Esporte. Confira a reportagem da semana. Um tema em debate. O mercado de jornalismo no Brasil passa por uma crise. Mais de 1.500 profissionais foram demitidos no ano passado, de acordo com o portal Comunique-se. No último programa, falamos dos blogs esportivos especializados como alternativa de conteúdo ao público e de trabalho aos jornalistas. Hoje falaremos de outra opção. Os portais de mídia independente vêm crescendo cada ano e se tornam formas de uma produção de conteúdo diferenciado. Por portal, entende-se um site na internet onde são postados conteúdos, com mais de uma editoria e com uma forma de busca no seu material. Eles se diferem de blogs por ter uma equipe e não apenas uma pessoa. O conteúdo deve ser alimentado com uma frequência muito maior. Entrevistamos o professor de jornalismo da Unesp de Bauru, Francisco Rolfsenbelda. Ele fala sobre outras diferenças entre os dois formatos. O portal, ele se diferencia tanto dos blogs amadores quanto das páginas profissionais de jornalistas independentes pela sua horizontalidade. Um portal, por definição, ele procura ser uma porta de entrada para um rol mais ampliado de assuntos dentro da internet. Aí você não vai ter uma especificidade da cobertura. Um portal, ele procura trabalhar muitas vezes com informação, com serviço, com entretenimento, diferentes modalidades, agrupar gêneros jornalísticos diversos, além da reportagem, a crônica, a entrevista, colunas, artigos, vídeos, blogs, entre outros conteúdos. E assim um portal, ele acaba tendo um escopo mais abrangente e também, direta ou indiretamente, competindo por uma audiência mais ampla no universo da internet. Obviamente, com mais alcance e maior investimento. É o que diz o professor Belda. Eu acredito que essa competição, ela se dá no nível da audiência, mas ela se dá também na busca por fontes de financiamento. Quando você tem um portal, você tem custos mais intensos e o portal, ele precisa se manter financeiramente para pagar seus colaboradores, para pagar a hospedagem das suas páginas, para remunerar as equipes envolvidas e também investir em algumas coberturas exclusivas, mandando uma equipe para um estádio, acompanhando uma modalidade, um torneio esportivo e, consequentemente, ele precisa disputar patrocínios, ele precisa eventualmente vender publicidade ou investir em campanhas de financiamento coletivo, conhecido também como crowdfunding, que são fontes de financiamento, de custeio e de geração de receitas para esses portais. Em 2007, os amigos Denis Botana e Danilo Silvestre resolveram criar um site onde eles pudessem expor os pensamentos que tinham sobre a NBA, Liga Norte-Americana de Basquete. Assim surgiu o Bola Presa, um portal especializado sobre o assunto. Entrevistamos o jornalista Denis Botana para falar como foi o desempenho do portal ao longo desses anos. Nossa ideia para o blog era fazer uma coisa mais hardcore, assim, para quem gosta mesmo. Vamos fazer uns textos maiores, com maior profundidade, e quem quiser mergulhar vai nessa. Quem achar que é muito pesado não vai ler a gente, mas paciência. A gente começou a ver muita gente falando que não era tão fã assim, mas que os textos mais profundos ajudaram a pessoa
a se aprofundar nessa coisa, né? E foi tanta resposta boa, assim, de gente que falou, tá mais legal acompanhar basquete além das análises de vocês, que a gente foi se empolgando, vamos continuar escrevendo, então. E o crescimento foi bem pouco a pouco mesmo. Foi a cada mês que passava, a cada temporada, contou com essa ajuda de blog, um passava pro outro. No máximo tinha gente que comentava no Orkut da vida, comunidade de basquete, um passava um link pro outro de um texto sobre o time que ele gostava, e ia nesse esquema. O portal é de um nicho muito específico. Fala com textos longos, cheios de estatísticas, vídeos e explicações sobre o basquete da NBA. Ou seja, as formas de patrocínio ficam meio escassas. Mas, mesmo assim, eles conseguiram dar um jeito. Denis fala sobre isso. Nesses anos todos, a gente tentou 1000 vezes anúncios e patrocínios e qualquer coisa do tipo, e nunca rendeu nada. A única saída são os leitores bancários. E aí, nessa temporada aqui que acabou agora, né, a gente falou, vamos lá, vamos apostar, criamos uma campanha de financiamento coletivo, de esquema de assinatura mesmo. Vamos fazer isso, se o pessoal quiser assinar, a gente continua, se ninguém quiser assinar, a gente fica um tempo aí e depois para. Por sorte nossa, deu certo. Hoje em dia, existem 3 formas de assinatura do Bola Presa. Com R$ 9,00 você vê a textos especiais do blog. R$ 14,00 você tem acesso aos textos e ao podcast. Por R$ 20,00 você tem acesso aos textos, podcasts e a um grupo de assinantes no Facebook. Ainda existem postagens públicas que todos podem conferir. Segundo o Denis, são quase 400 pessoas que financiam a ideia. O maior número se dá justamente na modalidade de R$ 20,00, com 147 pessoas no grupo do Facebook. Entrevistamos também Thiago Viana, do portal MLS Brasil. Thiago nos conta que o seu portal realiza apenas algumas ações para se rentabilizar, mas não é o seu principal objetivo. A gente já conseguiu fazer assim, algumas ações com algumas marcas que trabalham por exemplo, com camisas de esportes, né, com camisas de time do mundo inteiro. A gente já fez sim algumas ações e essa é uma forma das quais o blog é rentabilizado, o portal hoje é rentabilizado. Mas essas coisas são muito esporádicas, não tem sempre, né? Não é sempre que a gente consegue. Eu gostaria de hoje poder montar uma equipe de prospecção de anunciantes para poder colocar dentro do site e trazer dinheiro para dentro desse site para eu poder remunerar todo mundo e assim aumentar a equipe, aumentar a quantidade de notícias, a qualidade dela. Mas assim, é muito difícil, eu atuo em outras áreas, atuo em outros negócios, e o site acaba sendo mesmo uma vitrine para a gente conseguir mais e mais contatos e trazer a informação em português para o fã da MLS aqui no Brasil. A gente já tentou rentabilizar assim, mas assim, é muito difícil. Eu diria que é muito, muito trabalho para um retorno assim, baixíssimo. Então acaba, na minha visão, acaba não valendo a pena mexer com isso. O professor Francisco Hofsenbelda fala da importância das modalidades alternativas de financiamento de portais. Trabalhar com uma estrutura maior, mais diversificada e com o envolvimento de profissionais remunerados, o portal ele tende a diversificar as suas fontes de receita, portanto ele costuma operar um número maior de modalidades, incluindo patrocínio, publicidade, assinaturas, doações, prestação de serviço, para criar uma cesta mais abrangente de captação de receita. O jornalista Denis Botana ainda fala que pelos gastos do Bola Presa serem pequenos, o dinheiro que entra ainda gera uma renda extra. O site tem poucos gastos, a gente tinha um gasto com servidor, a gente conseguiu entrar num servidor de um outro colega, então já ficou mais barato. Então tem um gasto mínimo com servidor e domínio, mas são bem pequenos mesmo. Está gastando agora um pouquinho com um editor para o nosso podcast, para deixar mais profissional, mais bonito, para ficar pronto mais rápido também, já que a gente não deixou nossos empregos, a gente não tinha tanto tempo para isso. E 13% do que a gente ganha fica com o Apoia-se, que é o site por onde a gente fez o financiamento. A gente não deixou nossos empregos. O que a gente está ganhando agora no fim da temporada, e agora que a campanha já está com 8 meses, seria um dinheiro legal, assim, dá para se virar, mas até pelo momento que a gente está na nossa vida de 30 e poucos anos, que a gente está tentando juntar dinheiro, comprar coisa, sabe, está em condição de viver só com as assinaturas e muito menos com a incerteza das assinaturas que sobem um mês, baixam no outro. Então, por enquanto, ela está servindo como um complemento de renda, mas um muito importante. Conversamos também com o jornalista Carlos Eduardo Freitas. Carlos foi um dos primeiros colaboradores do site da revista Trivela. Ele nos conta como surgiu a ideia. A Trivela surgiu em 98, se eu não me engano, com 2 dos meus ex-colegas de Trivela, o Cassiano e o Tomás, e eles não tinham emprego, eles queriam fazer alguma coisa relacionada ao futebol, que era a coisa que eles gostavam, e eles sentiam, por gostar de futebol, falta de veículos especializados no futebol internacional, que na época não era como é hoje, que as pessoas têm acesso à informação muito mais fácil, e a gente ainda vivia uma época em que boa parte da informação que a gente tinha ou era contaminada por jornalistas ruins,
ou contaminada por informações que não eram checadas com a velocidade e a correção que são hoje, e você consegue verificar direto da fonte. E os veículos brasileiros tinham uma cobertura muito rasa, e eles encontraram nisso aí um nicho de mercado muito bacana que na época era praticamente inexplorado. Conforme foram passando os anos, o Trivela foi crescendo. A revista parou de existir, mas o portal foi ganhando cada vez mais força. Carlos também explicou a razão que levou a equipe a querer desenvolver esse tipo de site. Assim, recursos a gente não teve por muito tempo, e a gente fazia porque a gente gostava de fazer aquilo e achava que aquilo ia ser uma vitrine para não só para a gente como profissional, a gente estava tudo se formando na faculdade na época, e a gente não tinha experiência muito grande de redação, e aquilo era uma oportunidade que a gente tinha de escrever com frequência e com disciplina, porque muitos blogs que a gente acompanhava na época, e hoje ainda assim acontece, as pessoas que escrevem, às vezes por falta de tempo, de outras prioridades, acabam largando mão, e a gente tinha uma cobrança nossa mesmo que fazia com que a gente escrevesse com regularidade. Carlos Eduardo Freitas falou sobre as dificuldades do começo do portal e a descrença de outros jornalistas sobre esse tipo de mídia. E até uma curiosidade que a gente no começo do site ria entre nós, é que muitos colegas da imprensa, colegas da grande imprensa, ex-profissionais de veículos grandes como Folha, como Estado de São Paulo, muita gente ria da gente quando a gente fazia aquilo, porque eles sempre falavam pra gente, na época, quando a gente estava começando na carreira, esses colegas que hoje até têm posição de destaque no mercado, eles falavam que a gente ninguém queria saber sobre futebol internacional, era muito mais importante para o torcedor saber sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras, que sobre o Milan, sobre clubes europeus. E hoje em dia isso se prova o contrário, tanto que tem muita criança que prefere comprar uma camisa do Barcelona do que uma camisa de um clube brasileiro. Então, assim, é uma prova de que, apesar da gente não ter conseguido o sucesso financeiro que outros veículos que hoje até dão mais atenção do que pro futebol europeu do que a gente dava na época, que a gente estava certo. A busca pelo público-alvo também é vista como crucial no mundo virtual. Saber compartilhar conteúdo nas redes sociais e estreitar as relações com as emissoras que transmitem o futebol dos Estados Unidos fizeram a diferença para o MLS Brasil. Thiago Viana conta sobre as estratégias de comunicação usadas pelo portal. O público que buscava, sei lá, backs no MLS, alguma coisa, eu fazia com que essa busca retornasse como resultado do nosso site. Então muita gente vem desse trabalho de SEO que a gente faz. Então o que eu faço? A gente segmenta bem, a gente coloca as palavras-chave que a gente quer, a ida do Orlando City para a Liga, a ida do Kaká para a Liga, ajudou muito também nisso daí, porque as pessoas começaram a procurar muito Kaká na MLS, MLS Kaká, e a gente começou a trabalhar uma série de posts voltados para esse tipo de procura. Então, o que aconteceu? A página começou a ter resultado, o Twitter começou a ter resultado, porque tem bastante jornalista que acompanha o trabalho que a gente faz e acaba retweetando, acaba comentando, acaba interagindo com a gente, e nisso o público acaba vindo. E aí, a partir desse momento que o público está dentro do nosso ambiente, a gente trabalha e-mail marketing, por exemplo. Eu tenho um mailing hoje das pessoas que entram no site, se cadastram, eu mando mensagem para eles semanalmente, falando das novidades da Liga. Tudo que a gente tem dentro do site eu acabo mandando de novo por e-mail para reaproveitar essa audiência. E aí, consequentemente, esse cara ele compartilha uma notícia que ele viu na nossa página no Facebook, ele dá um retweet, ele interage com a gente no Instagram, por exemplo, e aí esse público vai crescendo. Pelo fato da gente não ter colocado dinheiro, a gente teve que amarrar essa estratégia de comunicação muito bem amarrada, falar diretamente com esses influenciadores, que são esses jornalistas, caras que narram a MLS na Sport TV, na ESPN, para eles verem que o nosso canal é um canal de credibilidade, para assim, que aí sim eles começassem a retweetar nossas mensagens, a passar essa mensagem para frente, e aí o público externo começar a ver e acompanhar nosso canal também. Thiago também conta sobre como o MLS foi pioneiro no país. Foi assim que a gente começou, ninguém falava, a gente começou a buscar autoridade, começou a buscar se especializar no assunto, tanto na questão de conteúdo, dos jogos, dos jogadores, dos valores da MLS, tudo que englobava a MLS, a gente começou a estudar, começou a pesquisar para poder passar em português no nosso site, para a gente começar a ganhar autoridade, notoriedade e aí sim audiência. Então, assim, a internet, ela permite que você faça tudo, desde que faça bem feito e com custo muito baixo. Que foi assim que a gente fez e é assim que a gente atua até hoje. O jornalista Carlos Eduardo Freitas vê que a atuação em portais é fundamental para o trabalho jornalístico hoje em dia. Eu, sinceramente, não vejo outra saída. Hoje em dia, como jornalista esportivo, eu vejo pouca alternativa, até porque os veículos tradicionais estão acabando, né? Então você vê cadernos de esporte como o do Estadão, é uma vergonha, tem uma página. O caderno de esporte da Folha
2, 3 páginas, quando muito. A única coisa que interessava no caderno de esportes da Folha, que era o painel UFC, hoje nem existe mais. Então, assim, hoje, como a maior parte das pessoas se informam mais pela internet do que por qualquer outro meio. Denis Botana acredita que o exemplo do Bola Presa pode servir de inspiração para todos. Torço para que a gente não seja um caso único, torço para que a gente cresça mais. E esse esquema de jornalismo de nicho, que esse é um termo, possa crescer e atingir mais gente. Eu acho que seria uma micro-revolução assim, no jornalismo, se mais pessoas pudessem se formar na área, escolher uma coisa bem específica que elas gostam e ter a esperança de que elas podem, talvez, desde uma renda extra ou até um emprego por isso. Seria bom para os conteúdos, assim, tipo, se você gosta de um assunto bem específico e tem alguém profissional que fala sobre ele, e bom para quem escreve, porque teria mais opções de emprego. O professor Francisco Hofstein-Belda não consegue precisar qual é o futuro do jornalismo na internet, mas vê duas tendências para os próximos anos. Muito difícil dizer qual é o futuro desse meio. A internet evolui de forma muito rápida, muito surpreendente, mas algumas tendências que são nítidas, e eu acredito que são em grande parte compartilhadas por blogs e por portais, é um uso cada vez maior dos dispositivos móveis como plataforma de acesso a esses conteúdos. A venda de smartphones está crescendo no mundo inteiro e no Brasil especialmente, e nós então entendemos que todas as publicações que queiram ter um lugar no futuro da comunicação digital devem não apenas se atentar, mas em muitos casos privilegiar e priorizar estratégias de distribuição por dispositivos móveis, com layouts adaptados para diferentes telas, responsivo, por exemplo, mas não apenas. E também a outra tendência importante é a da transmedialidade, você poder operar com diferentes linguagens e códigos de comunicação, não apenas textual, não apenas visual, não apenas audiovisual, mas sim uma combinação muito bem pensada dessas diferentes linguagens para que você possa estimular o seu leitor, o seu ouvinte, o seu internauta de diferentes maneiras e oferecer assim uma experiência mais rica. Então eu diria que como tendência, tanto para blog quanto para portal, é investir na mobilidade e na transmedialidade dos seus conteúdos. O jornalista Carlos Eduardo Freitas, um dos idealizadores do Trivela, terminou sua participação fazendo uma crítica e um voto de esperança no futuro do jornalismo. Torcer para que o mercado melhore nos próximos anos, porque está muito ruim o nível do jornalismo em geral, não só o esportivo, como o jornalismo brasileiro. Está dando cada vez mais, não só tristeza de ser jornalista, porque não tem mais emprego, mas como o mercado está cada vez mais na mão de gente medíocre. As poucas pessoas boas que... Medíocres até estou sendo elogioso, porque o nível é muito baixo e dá cada vez menos vontade ou interesse de consumir informação. A gente não tem como ficar sem, mas o nível está muito baixo. Muito bem, depois aí da locução do Heitor Facini, vamos aos agradecimentos, agradecendo os jornalistas Carlos Eduardo Freitas, um dos primeiros colaboradores do Trivela, Denis Botana, do Bola Presa, Tiago Viana, do MLS Brasil, e ao professor da Unesp de Bauru, Francisco Hofstein-Belda. Conosco agora, além do Heitor que continua, né, o Leonardo Del Sante e também o Leonardo Guerino. A gente começa justamente com o Leonardo Guerino. Léo, a gente falou dos blogs na semana passada, no último programa, né? Agora falando dos portais, que realmente significam uma oportunidade para muitos do jornalismo que já não encontram espaço nos meios tradicionais, né? Você que ajudou mais uma vez com o conteúdo dessa semana, o que pode falar para a gente? Um abraço para você. Um abraço, Guilherme. Olá, amigos. Eu penso que esse ponto de portais e blogs, ele causa na gente dois sentimentos, ao mesmo tempo, inclusive. É um sentimento de esperança e um sentimento de preocupação. Esses dois motivos se explicam pelo seguinte. Primeiro, preocupação pelo caso das grandes demissões que estão acontecendo, os baixos salários, dificuldade em encontrar emprego. Esse é o primeiro sentimento que causa na gente. Mas a internet, querendo ou não, revolucionou o nosso meio. Então, a gente está precisando se adaptar a ele, e o problema é que ainda não encontramos a maneira certa de nos adaptar a isso e conseguir um negócio lucrativo através da internet. Então, por isso que esse é o outro sentimento que me dá, esperança.
Porque eu imagino que assim que nós conseguirmos nos adaptar ao modelo rentável que a internet nos dê, conseguiremos aí sim exercer a profissão em blogs e em portais e na internet em si completamente. Eu acho que esse será o principal ponto. Conseguir se adaptar a esse novo veículo. A internet está desafiando os jornalistas. Del Sante, o que você pensa a respeito disso? Não, eu concordo com a maioria das coisas, só não acho talvez que o grande problema seja essa adaptação à internet. Eu acho que talvez seja a maneira de conseguir financiar um projeto desse da internet. Eu acho que é isso que o Leonardo quis dizer, talvez. Porque, assim, a internet, ela oferece meios incríveis de se fazer. Você pode fazer vídeo, áudio, justamente essa coisa transmediática que o Belda falou no começo, né, o professor. E conforme você anda e vaga por esses espaços, você consegue encontrar um público que compre a sua ideia e que goste daquilo, que dissemine aquilo. Eu acho que o problema maior é fazer com que ele seja algo rentável. O próprio Thiago Viana do MLS Brasil mesmo, ele disse que o portal dele não é para ter fins lucrativos, porque ele acha muito trabalho rentabilizar isso. Então, ele prefere fazer como um hobby e usar esses contatos para conseguir financiamento de outras ideias. O Heitor, pode falar também. O que eu acho interessante é trazer também a experiência de alguém que está conseguindo se rentabilizar, como é o caso do Bola Presa. Na época quando eles começaram, que era em 2007, a grande mídia brasileira, principalmente na internet, basicamente não falava sobre a NBA. Era um período que a NBA não chegou a ser tão bem coberta aqui no Brasil e não chegou a se popularizar como hoje é popular. Você tem a Globo Esporte, Sport TV, a ESPN falando sobre o assunto. E com isso eles conseguiram criar uma base de fãs, uma base de leitores durante muito tempo, mas eles pensaram, putz, a gente precisa dar um jeito de ganhar com isso, senão a gente vai ter que parar, porque eles têm que sobreviver de alguma forma. E com isso, contendo essa base de leitores, eles conseguiram chegar até 400 pessoas que ajudaram a bancar o projeto deles. E isso é uma coisa que a gente mesmo aqui na faculdade não imagina que vai ter gente que consiga necessariamente bancar aquilo que está fazendo. A gente entra aqui com a cabeça de que a gente quer tentar um emprego em algum grande meio de comunicação. E o interessante disso também é o que ele fala, que para ele, como é um negócio bem específico, são textos longos falando sobre NBA, que é um nicho muito específico, ele não precisa que 1 milhão de pessoas visualizem o post dele no blog, ele precisa que visualizem as pessoas que queiram assinar o blog dele. Que isso que é o interessante para ele por causa de ser tão especializado o conteúdo do portal. Você está em 105,7, curtindo o Observatório do Esporte, estamos falando de portais, agora eu quero ouvir também o Carlão, o Zeca e você, Tuca. Bem, vamos lá, complementando a informação do Heitor, né? Eu acho que várias coisas, né? Primeiro, acho que existe uma crise na profissão, né? Ele apontou, se de um lado a gente tem uma formação profissional, né, de jornalistas, por outro lado esse mercado não absorve o tanto jornalista que se forma. E também é apontado a qualidade profissional que se forma e que não é absorvido pelas empresas tradicionais. Então isso é uma crise da própria profissão e do mercado. Outro ponto que ele toca é da credibilidade da informação, né? Durante muito tempo a gente levou em consideração que esses grandes conglomerados de mídia que eram responsáveis pela credibilidade da informação. A gente sabe que não é bem assim. Então acho que um ponto importante também para que esse blog, esse portal tenha acesso é a credibilidade das pessoas que, né, prestam informação, que são fontes para esses blogs. E, por outro lado, também a falta da disciplina empreendedorismo nos cursos de comunicação, né? A gente prepara alunos que não estão preparados para atuar de forma independente, empreendedora no mercado. Então, isso é uma coisa complicada. E a gente tem que pensar que nesse mundo digital tem uma coisa que é um termo cunhado lá em 1997 por um cara que é da engenharia, que chama Goldhaber, que é a economia da atenção. Então, o que tem valor nesse mundo virtual é aquilo que captura a atenção das pessoas. E está cada vez mais difícil capturar a atenção das pessoas na economia de cauda longa, que é outro conceito também do Chris Anderson, né? E que ele fala que no mundo digital você deixa de ter aquele consumo de massa, ou seja, poucos produtos que vendem muito. E você passa a ter muitos produtos que vendem pouco, que é o que ele acabou de apontar o entrevistado, né? Eu acho que isso é importante levar em consideração. E é uma coisa, né? Por que você vai
pegar e consumir um conteúdo de um Globo Esporte, de uma ESPN, se eles falam sobre todos, na teoria, sobre todos os assuntos do esporte, ou você vai consumir de um blog que é específico sobre aquele assunto, que o cara vai estudar e vai se especializar especificamente naquele assunto. Pelo menos em teoria, a credibilidade daquele assunto deixou de ser com o grande meio de grande mídia e passou a ser para as pessoas que são independentes, que especializam naquele assunto. Então isso é engraçado, né? Porque a gente passa, eu sempre falo que a gente deixou de ter aquele jornalismo binário, que você escuta a fonte que concorda e a fonte que discorda, né? E você passa a ter esse jornalismo independente que vai mostrar outros possíveis pontos de vista, é o que eu chamo de jornalismo quântico, né? Onde não tem o sim e o não, mas existe também o talvez. Então acho que tem uma mudança de paradigma, uma mudança de comportamento em todo o mercado que é importante se destacar. Agora eu queria ver a opinião do nosso amigo Zeca Marques. Eu acho que ele é sócio remido, fundador do Trivela, não é isso, Zeca? Meu caro Tuca Américo, eu estava justamente à espera de uma deixa para não fazer uma análise conceitual teórica, como você fez brilhantemente, mas eu queria dar um depoimento pessoal, porque a Trivela começa com Cassiano Gobet, Tomás Alves e Aduil Júnior, alunos da ECA de jornalismo, Escola de Comunicações e Artes da USP de São Paulo. Em 98 o projeto tem início, havia mais 2 pessoas, um web design e tal, e ganha forma mesmo em 99. E em 2000 eu passei a trabalhar, eu era chefe do Aduil Júnior, um dos fundadores do site. E ele falou, olha, nós precisamos de alguém para comentar o futebol português. Você quer comentar o futebol português? Tudo bem, eu comento. Então havia colunistas de futebol italiano, espanhol, alemão, futebol britânico, na verdade. Britânico, alemão, italiano, eu fui falar do português e um falava do espanhol. Aí depois chegou um outro amigo nosso, Ari Rocco, foi falar do futebol argentino. Mas era um trabalho completamente voluntário, nós não ganhávamos um tostão e o nosso compromisso, o meu pelo menos, era de encaminhar uma coluna semanal em que eu fazia uma revista semanal do panorama do futebol português, futebol de clubes, seleção, competições, etc. E esse trabalho durou para mim 10 anos muito prazerosos, foi do começo de 2000 até o final de 2009. Quando eu entrei aqui na Unesp no meio do ano de 2009, ficou muito difícil conciliar essas atividades, que continuavam sendo voluntárias, então eu recebia um tostão para fazer esse trabalho. E no final de 2009 eu abri mão da coluna com muito pesar, porque ela me dava muito prazer. Agora, eu era o mais velho da turma, mas nem por isso eu tinha nenhum tipo de ingerência, porque eles eram os responsáveis pelo site, era um simples colaborador em que, vez ou outra, eu me envolvia em algumas discussões, porque eu defendi o futebol português, e eles sempre dizendo futebol britânico, futebol inglês, futebol isso, futebol aquilo. E durante o meu reinado nessa coluna, Portugal teve a felicidade de ganhar uma Liga dos Campeões com o Porto, 2 Ligas da Europa com o Porto também, e fez campanhas muito interessantes com a seleção portuguesa, à época comandada pelo Filipão, o nosso Luiz Felipe Scolari. Tá na hora de você voltar a escrever pra internet. Pois é, foi vice Portugal. Quem sabe não ganha essa Eurocopa aí, vice-campeã da Europa em 2004, na Eurocopa jogada em casa. Foi 4º lugar no Mundial 2006 na Alemanha. E depois, em 2008, na nova Eurocopa, para mim era a melhor seleção de Portugal das 3. Mas foi eliminada pela Alemanha nas quartas de final. Você consome esses blogs, esses portais? Olha, na época a gente tinha sempre a ideia de que algum dia aquele projeto poderia vingar. Vingou por meio de uma revista, que foi uma revista impressa, mensal, que foi lançada em 2006. E era uma revista, eu escrevi pouco, escrevi acho que em 3 ou 4 edições, houve 2 anos de edições, mas para mim era a melhor revista de esportes do mercado editorial brasileiro. Ficava anos-luz à frente de Placar, de qualquer coisa que existisse à época. Agora, o mercado de revistas é extremamente canibal e muito caro fazer revista impressa. Depois de 2 anos, eles viram que não tinham condições de manter aquilo, porque existe uma espécie de logística de distribuição que é muito complicada de você entrar sendo independente. Sim, existe um grupo que domina, que tem um monopólio. Há ou 2 grupos que têm um monopólio da distribuição de revistas no interior do Brasil, no interior de São Paulo. E a revista acabou sumindo, mas o pessoal da revista Trivela foi absorvido pela ESPN Brasil. E daí surgiu a revista da ESPN, que também durou 3 anos e por causa do custo foi extinta. Mas o pessoal do Trivela teve essa felicidade ainda de muitos terem migrado para a ESPN por meio da revista, depois continua até hoje. Por exemplo, um deles, Leonardo Bertozzi, comentarista do canal, ele foi durante muito tempo o editor-chefe da Trivela. Mauro César Pereira é da minha época, ele comentou durante 1 ou 2 anos o futebol carioca,
está hoje na ESPN Brasil também, né? Então esse projeto, Leonardo, só para dizer que você vê o fenômeno com um certo entusiasmo e ao mesmo tempo com receio, eu acho que isso também acontecia lá atrás. Talvez no momento de menos descontentamento, mas de uma incerteza completa. Ninguém fazia aquilo achando que ia ficar rico ou ia ter algum tipo de valor em função do trabalho que a gente fazia. E como o Carlos Freitas, que é meu contemporâneo de chegada à Trivela... Que te mandou um abraço, inclusive. Um grande abraço pro Carlão, conhecido Carlão. Ele comentava futebol alemão. Ele viveu na Alemanha, falava alemão, fala alemão fluentemente. Trabalhou na revista Kicker, se não me engano. Bom, essa era outra especificidade. As pessoas que comentavam das ligas de determinado país eram pessoas que tinham muita afinidade com a cultura daquele país. Então eu, português, falava do campeonato português. O Cassiano Gobet, de origem italiana, falava do campeonato italiano, né? Então o cara falou alguma coisa interessante. Na época, a cobertura de futebol internacional nos meios tradicionais era pífia. E em 99 e 2000, a TV a cabo não tinha o peso que tem hoje. A internet, a bolha da internet do Brasil é 2000. Então era um trabalho muito diferenciado de checagem de informações inéditas que esses jornalistas figurões, como o Carlos Eduardo Freitas falou, eles desdenhavam um pouco da gente pela idade, por serem focas, mas muitas vezes eles vinham checar a nossa informação para poder falar as coisas que eles queriam falar nos seus meios tradicionais, né? Só para fechar, Zeca, onde você conseguia as informações sobre o Campeonato Português? Eu acessava toda a imprensa esportiva portuguesa, que tem 3 jornais diários, Jogo, A Bola, a Record e o Jogo, os jornais generalistas, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, Correio da Manhã, e eu assinava desde então a TV a cabo, eu tinha acesso à Rádio e Televisão Portuguesa, a RTP, e tinha então uma fonte de informação bem diversificada para poder fazer os meus comentários. Carlão, até pra gente fechar o giro, dá sua opinião também. Acho que a questão da rentabilidade, o portal consegue vender assinatura e até achei engraçada a forma de menção a respeito disso, que é o financiamento coletivo, na verdade, do mercado tradicional e assinatura pura e simples. Se fazer um cálculo baixo ou alto aí da rentabilidade e pegando o valor mais alto que é de R$20 com 400 assinantes, dá 8 mil por mês, né? Então seria uma forma de financiamento. O duro é pensar quem faz uma assinatura nesse tipo de portal, não é? Porque as informações estão, entre aspas, de graça. O Zé acabou de mencionar o quantidade de informações que ele buscava para fazer os comentários dele no Trivela, não é? Mas se for comparar com outras questões também, estou fazendo uma cola aqui do Tuca, é um valor até mais alto que o Netflix, né? Qual é o valor? Netflix, a minha assinatura acho que são R$20, deve estar um pouco mais agora isso, ele né? aumentou para 22. 22, economia de escala, né? Complicado, né? Mas eu acho que aí, né, Carlão, é o público que quer a opinião qualificada, né? Então você topa pagar esse preço para escutar a pessoa que você confia, né, na informação que ele está disponibilizando no site. Se pensar nesse valor, 8 paus por mês é um bom rendimento, né? É um bom início. O que eles falam é que muito dessas pessoas que pagam para acessar esse conteúdo especial é que eles acompanham o blog, porque o blog tem já 9 anos, eles acompanham desde o início o blog. Eles são leitores assíduos, eles gostam do projeto e eles querem ajudar eles a continuar escrevendo. Porque, pelo que ele falou, basicamente, se eles não conseguissem um valor legal de assinatura, eles teriam que parar, porque eles teriam que arranjar outros projetos para conseguir tocar a vida deles. É basicamente por isso. E ele falou também que muita gente paga além desses R$20. Tem gente que paga mais de R$20, 25, R$30, mesmo não tendo nenhum benefício além disso. É muito por gostar e querer apoiar o projeto e achar interessante a iniciativa. Pois não, Leonardo? Então, só para complementar, um tema muito interessante que o professor Belda falou também, que dá para ser bastante lembrado, é que nesse mercado da internet, esse mercado virtual, é muito importante você ter acesso à transmídia e também à mobilidade, né? Existem mais celulares do que pessoas no Brasil, então se você consegue adaptar esse conteúdo e isso requer um investimento um pouco maior, você traz mais público para o seu conteúdo, então você consegue alcançar mais pessoas. Isso faz parte de um investimento que não é um custo muito alto e dá para ser feito.
sobre o pagamento, por exemplo, de pequenas mensalidades, é um negócio que vale muito a pena. É quase um crowdfunding mensal, onde que você sabe que você vai entregar pro seu leitor, você sabe que você vai ter de volta. Se as pessoas pagam, por exemplo, R$20 no Netflix, que você sabe que vai ter séries, por exemplo, e outras coisas, compensa. Pra quem gosta de basquete, pra quem gosta de futebol internacional, outra coisa, pagar R$20 para você ter um conteúdo um pouco mais aprofundado de um esporte que você gosta, já que você, vamos pensar um pouco que muita gente que gosta de esporte assina TV a cabo só para ter os canais esportivos e paga muito mais caro por isso. E se você considerar que hoje você tem streamings que você consegue ver a maioria dos jogos só pela internet, compensa sim pagar R$20. Eu pagaria R$20, por exemplo, para ter um conteúdo a mais do Trivela. Sem dúvida nenhuma. Pois não, Zeca? Para terminar o Papo Trivela, 3 considerações. Na época que a gente escrevia, havia o número de page views da nossa coluna. E eu tinha uma média semanal, que não era muito alta, mas não muito baixa, mas à época dava 60 page views numa semana. E eu brincava com eles, poxa, se eu colocar minha coluna impressa num ponto de ônibus, eu vou ser mais lido do que no site. Para vocês terem ideia da percepção da época, lá no começo da década passada. Mas vejam, foi por meio da Trivela que eu consegui um credenciamento na UEFA. Eu estava em Portugal para participar de um evento e fiz um credenciamento via Trivela para poder participar como um membro de meio de internet de um jogo de eliminatórias de Eurocopa, Portugal e Polônia, que aliás é um jogo que se repetiu agora na última quinta-feira na Eurocopa atual. E, portanto, eu consegui uma credencial que me dava acesso à parte mista, a arquibancadas, não dava acesso ao campo. Mas, por meio da Trivela, eu consegui uma credencial para cobrir um jogo de eliminatórias da Eurocopa, Portugal 2, Polônia 2, no Estado da Luz, em Lisboa, em 2007, em setembro de 2007. E queria fazer só uma lembrança, acho que em outra oportunidade podemos entrevistar o Biratan Leal, que é o grande responsável pelo site hoje, pela Trivela, e que eventualmente ele comenta beisebol na ESPN Brasil, na ESPN Internacional. E você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta a nossa página no Facebook. O endereço é o facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa, o endereço observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. E o Observatório deste sábado vai ficando por aqui. Teve locução de Guilherme Dias e também do Heitor Facini, comentários de Zeca Marques, Tuca Américo e Carlo Napolitano. Equipe de reportagem: Heitor Facini, Gabriela Brizotti, Leonardo Guerino, Leonardo Del Sante e Isaac Toledo. Direção de Fábio Fleury. Produção técnica Paulo Pepa. O Observatório do Esporte é uma atividade de extensão do GCF, o Grupo de Estudos sobre Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp. Para você, um grande abraço, muito obrigado pelo carinho da audiência e até a próxima. Observatório do Esporte, informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.